Lucas capítulo 11, nós vamos ler do versículo de 1 a 4, eu convido a igreja que se coloque de pé. Há um ano atrás eu fiz uma exposição aqui em Lucas 11, de 1 a 13, mas hoje eu quero me deter mais especificamente, portanto é uma outra mensagem, em Lucas 11, de 1 a 4. Lembre-se comigo de colocar o seu telefone celular no modo avião, para que nada nos atrapalhe de ouvir o Senhor falar conosco na pregação. Lucas 11 diz assim a palavra do Senhor. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, fomos enlevados enquanto o coral cantava essa oração tão maravilhosa que Jesus nos ensinou a fazer. E obrigado porque o Espírito do Senhor já prepara o nosso coração de maneira tão gloriosa para ouvirmos a Tua palavra e para nos enchermos da Tua presença. Deus, Tu conheces o coração deste Teu povo. Tu sabes, Deus, as lutas que cada um tem vivido, e nós estamos mais do que conscientes que nos desafios que temos nesses dias, nós precisamos desesperadamente de uma séria vida de oração. Fala conosco, Senhor, atrai-nos a Ti, que nada faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós agora. E que daqui saiamos não só enlevados, comovidos, quebrantados, mas dependentes e adoradores, clamando ao Senhor que manifeste o Teu reino em nossa vida e nos dê, ó Deus, vitória em todos os aspectos do nosso viver na Tua presença. Oramos confiados não em capacidade nossa, mas nos méritos, na bondade, na graça salvadora que há somente no nome precioso, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Em nome dele nós oramos clamando a Tua unção. Amém, amém e amém. A igreja pode sentar-se. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se você estudar o Evangelho de Lucas com afinco, você vai perceber que um dos grandes enfoques de Lucas é a humanidade de Jesus. E enfocando em sua humanidade, ainda que perfeita, Lucas apresenta Jesus a nós como o homem da vida mais plena de oração que já existiu. Lucas nos mostra o Senhor Jesus orando no seu batismo. E quando ele ora no seu batismo, os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba, e você ouve a voz do Pai dizer: Este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Depois nós encontramos o Senhor Jesus orando no deserto em sua tentação. Quando vai chamar seus discípulos, ele passa uma noite inteira orando. No meio do seu ministério, nas horas de maior intensidade, ele foge para lugares secretos, desertos e ora. E de repente então, quando vai rumo a Jerusalém para morrer por nós, você o vê levando seus 3 melhores amigos ao Monte da Transfiguração, e aparecem ao seu lado Moisés e Elias para dizer que a lei do Antigo Testamento e os profetas testificam a glória de Cristo. Então o seu rosto resplandece como o sol em toda a sua força, e as suas vestes se tornam mais brancas do que a alva lã, e os discípulos contemplam a glória do Senhor enquanto ele ora.
E já no final do seu ministério, nós o encontramos sentindo o cheiro do perfume da ira de Deus. O que pesaria sobre nós do inferno cairia sobre ele. E ele, no jardim do Getsêmani, na prensa das oliveiras, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Jesus ensinou os discípulos a orar, mas a igreja primitiva se tornou uma igreja de oração, porque ela viu o Senhor Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, numa vida inteira dedicada à oração. E aqui não é diferente. O texto nos diz que certa feita Jesus está orando, um dos seus discípulos se aproxima dele, ao observar o seu exemplo, ele diz: Mestre, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. João Batista era outro homem de oração. E aí Jesus ensina, respondendo a esse moço, como orar. Como orar? Em primeiro lugar, o texto da palavra nos diz, irmãos, como orar? Reconheça a Deus. Como orar? Reconheça a Deus. Olhe comigo o versículo 2. Quando vai se dirigir a Deus, olha o que diz o texto. Então ele os ensinou, dizendo: quando orardes, dizei o quê? Pai. Pai. Como orar? Em primeiro lugar, Jesus está dizendo: reconheça a Deus. Se você acredita que Deus é mau, se você acredita, como Lutero acreditava antes da sua conversão, que Deus é somente um juiz com sua espada flamejante de fogo de ira, pronto para destruir você por causa dos seus pecados, você não vai orar. Mas quando você reconhece que Deus é bom, que Ele te ama, que deu o único filho dele na cruz do Calvário para pagar os teus pecados, quando você reconhece que Deus é seu Pai, então você é atraído à presença desse Pai que te ama, que te perdoa, que te aceita, e você o busca em oração. Jesus, no Novo Testamento, deu um novo nome a Deus. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Deus não é nosso inimigo. Deus também não é um velhinho bonachão, que como você acha o Papai Noel celestial que diz ho, 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 ho. Não. Deus é Pai que nos ama, que sofre ao dar seu Filho por nós, que cuida de nós em todas as dificuldades, que nos perdoa de nossos pecados. Se você quer aprender a orar, você precisa reconhecer que Deus é o teu próprio Pai, que Ele te amou e que deu o Filho dele na cruz para pagar pelos teus pecados. Irmãos, o Novo Testamento repete inúmeras vezes. Paulo, quando vai nos chamar ao ministério do consolo, do serviço e do cuidado do necessitado, ele diz o seguinte, em 2 Coríntios, capítulo 1, de 3 em diante, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que fomos contemplados por Deus. Paulo diz que nós podemos nos dar a bênção de consolarmos a outros, porque Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Pai de todas as misericórdias, o Deus de toda consolação, nos conforta em toda a nossa aflição. Deus é esse Pai amoroso, que cuida de você, que vai com você na caminhada, que está com você ainda no vale da sombra da morte, que nunca desiste de você, pois deu Cristo na cruz para pagar os teus pecados. Esse é nosso Deus, o grande Pai. No capítulo seguinte a esse, irmãos, Lucas 12, 32, aos discípulos que estão ansiosos e medrosos acerca do seu sustento, pois abandonaram tudo para seguir Jesus, e ele está indo a Jerusalém para morrer por eles, Jesus diz a eles o seguinte: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Deus é Pai generoso, Ele nos deu de graça a salvação, Ele nos deu o seu reino, Ele cuida de nós.
Quando você reconhece que Deus é Pai, então você é movido a buscá-lo, você é movido a prostrar os seus joelhos e é movido a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, porque Deus não é um pai mau, Deus não é um pai ruim. Talvez você não tenha uma experiência muito boa com o seu pai, mas Deus é um pai de amor, é um pai gracioso, é o pai que dá o melhor por você, para te trazer à presença dEle, para te reconciliar com Ele, para te adotar como filho, para te perdoar dos teus pecados, para mudar a tua vida. Para mim, amados irmãos, a melhor ilustração que mostra isso é a história da grande parábola de Jesus. Lembre-se daquele jovem moço que não valoriza o seu pai, pede a parte dos bens que lhe cabe, toma tudo, vai para uma terra distante, gasta com falsos amigos, com prostitutas e meretrizes, o seu dinheiro acaba, ele é jogado para cuidar de porcos, não recebe nem mesmo a comida que os porcos comiam, e ali então, ele desesperado e morrendo de fome, se lembra que os trabalhadores do seu pai, os escravos do seu pai comiam pão com fartura, e ele morre de fome. Então ele diz: já sei o que farei, irei para o meu pai, direi a ele: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele então resolve voltar para o seu pai. Depois de muito tempo, já não é mais aquele jovem sadio, forte, bonito, agora é um moço paupérrimo, demacrado. Você pode ver os seus ossos destacados em sua pele, você pode ver os seus olhos fundos, você pode ver a tristeza desenhada no seu rosto. Ele é a caricaturização da depressão diante dos nossos olhos. Lá vem ele ao quebrado, destruído, caminhando muito tempo, e a Bíblia diz que aquele grande pai de família olha de longe, e diz o texto: vinha ele ainda longe, quando seu pai compadecido o avistou, e correu a ele, e o abraçou, e o beijou, e o ajudou a confessar. Ele disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai diz aos serventes: venham, venham, tragam depressa a melhor roupa, coloquemos o anel no dedo, a sandália nos pés, vamos matar o novilho cevado, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus é Pai generoso, que nos dá tudo o que temos, ainda que nós sejamos perdulários e não valorizemos. Esse Pai maravilhoso, na pessoa de Jesus, veio correndo ao nosso encontro e nos deu o beijo da sua graça e da sua salvação. E porque o seu amor nos tocou, nós então dissemos a ele: Senhor, pecamos diante de ti e cremos no grande Salvador. E o que esse Pai fez? Colocou em nós a roupa de filhos, nos botou o anel no dedo, o selo da sua graça, calçou a sandália nos pés para dizer que somos da família, nos restaurou a posição de filhos, mas mais do que isso, matou o novilho gordo, fez festa no céu, porque nós nos arrependemos e voltamos para a sua presença. Deus é Pai, Pai generoso, Pai perdoador, Pai que celebra, Pai que restaura, Pai que transforma a nossa vida. Se você está aqui nessa manhã, querido, e tem andado longe de Deus, tem vivido numa vida de frieza espiritual, tem vivido numa vida de pecado, tem vivido somente uma religiosidade estereotipada, mas vazia de graça no coração, nessa manhã o Senhor está dizendo que te amou tanto, que mandou o único filho dele para morrer numa cruz para pagar os teus pecados. E se ele é teu pai, ele quer se reconciliar contigo nessa manhã. Arrependa-se hoje de tudo aquilo que você tem feito, que tem ofendido o Senhor. Arrependa-se hoje de levar o nome de cristão, mas viver totalmente longe do Pai. Corra hoje para os braços do Pai. Ele vai te receber, Ele vai te perdoar, Ele vai te restaurar, Ele vai te celebrar. Louvado seja o nome do Senhor, porque não há Deus tão amoroso como o nosso Deus e Pai. Como orar? Reconheça a Deus. Deus é Pai, Pai bom, Pai por excelência, Pai que nos ama, Pai que deu Jesus para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Que você entenda hoje o amor do Pai, que você entenda o que é ser adotado como filho de Deus, que você entenda o amor de Deus por você, que isso encha de deleite a sua alma,
de paz o seu coração e encha você de esperança para cada dia da sua existência. Que o Senhor te visite com perdão e restauração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Como orar? Reconheça a Deus. Mas em segundo lugar, o texto diz: priorize Deus. Como orar? Reconheça a Deus. Mas em segundo lugar, o texto diz: priorize Deus. Vamos para o texto, irmãos. Versículo de número 2. Vamos ler todos juntos. Eu começo lendo e vocês continuam lendo o versículo. Então ele os ensinou. Vocês. Priorize a Deus. Já viu alguns irmãos quando oram? Nós temos que pedir tudo a Deus, irmãos, nós dependemos dele. Mas tem gente que ora assim: Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, me dá um papel higiênico, me dá um bombril, me dá não sei o quê, me dá. Você não vê em nenhum momento gratidão. Você não vê em nenhum momento exultação. Você não vê em nenhum momento perplexidade. Você não vê em nenhum momento adoração. E Jesus, quando nos ensina a orar, nos diz que a oração, em primeiro lugar, não se trata de nós, se trata de Deus. Ela começa com Deus. Ela começa com as prioridades de Deus. E a primeira petição que Jesus nos ensina é: santificado seja o teu nome. Santificado, querido, é separado, é posto à parte, é consagrado. É separado para exaltação, para glória, para honra, para adoração, porque Deus é diferente de tudo que existe. E é interessante que ele diga: santificado seja o teu nome. Preste atenção, na Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento, o que uma pessoa tem de mais caro é o seu próprio nome. Não é à toa que Deus colocou em um dos 10 mandamentos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome tem a ver com a identidade, o nome tem a ver com a essência, o nome tem a ver com o caráter. Quando nós oramos: santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo: Senhor, tu és perfeito, tu és glorioso, tu és santo, tu és o Deus incomparável, tu és o Deus totalmente outro, tu és o Deus exaltado, a quem devemos dar a glória, honra, o louvor e a adoração com todo o nosso coração. Priorize Deus. Você foi criado para a glória de Deus. E você só será feliz de fato quando viver para glorificar a Deus, quando adorá-lo em sua beleza, em sua majestade. Dê toda a glória a Deus. Não há ser tão maravilhoso com o Senhor. Como o Senhor, Deus é eterno, infinito, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, justiça, santidade, graça e amor. O seu Deus é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, é o Deus todo-poderoso, é o Deus infinito, é o Deus incomparável, é o Deus que amou você, que deu Jesus na cruz para salvá-lo. Louve ao Senhor por sua criação, pela grande salvação que você recebeu, pela maneira como Ele cuida de você. Mas preste atenção, você foi criado para a glória de Deus. E você só será feliz de fato quando viver para a glória de Deus. O nosso breve catecismo começa com a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? Eu não ouvi a resposta. Glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. Você foi criado para a glória de Deus. E quando você viver para glorificar a Deus, então seu coração será cheio de júbilo, de gozo e de paz. Porque você tem um relacionamento íntimo com o Senhor e sabe que ninguém se compara ao Deus maravilhoso que deu a vida por meio do seu Filho na cruz para pagar os teus pecados. Adore o Pai, adore o Filho, adore o Espírito Santo. Mas o texto continua dizendo: priorize Deus, não só na santificação, na exaltação do seu nome, do seu caráter. Isso tem implicações tremendas para a nossa vida, porque nós levamos o nome de Jesus. Preste atenção, a gente canta um hino: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador, esse nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Você leva o nome de Jesus.
Então, quando você vive indignamente, você desonra o nome de Jesus. Porque Jesus te comprou com o sangue dele na cruz. Santificar o nome de Deus deve ser a prioridade da nossa vida, aqui no culto, em nossas orações, em casa, mas em cada momento da nossa vida. Sabem por quê, meus irmãos? O nosso Deus é santo, santo, santo. Nele não há pecado, nele não há sombra de variação, nele não há mudança. Ele é o Deus santo. Se você quer viver para a glória de Deus, entenda que Ele perdoou os teus pecados, para que você não viva mais na prática do pecado, mas santificado cresça cada dia no seu relacionamento com o Senhor. Priorize Deus nas suas orações. Mas ao priorizar Deus, se priorizar a glória do seu nome, então você vai querer ver a manifestação do seu reino. E Jesus ainda nesse ponto nos ensinando a priorizar Deus, numa oração tão simples, Ele diz: venha o teu reino. Pastor, o que significa venha o teu reino? Quando você ora venha o teu reino, obviamente você está orando pela segunda vinda de Cristo. Você está orando para que o Senhor Jesus cumpra o que prometeu, que no céu, no dia final, aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra o verão, e se lamentarão ao ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Nesse dia Ele virá em glória e nos levará a nós, a sua noiva. Os que estiverem vivos serão transformados, os que estiverem mortos ressuscitarão, e nós nos encontraremos com Ele nos ares. E então Ele descerá e transformará todas as coisas e julgará a todos. Amados irmãos e irmãs, haverá um dia em que o reino de Deus vai se manifestar neste mundo. Vai acabar-se toda mazela, toda injustiça, toda incorrupção, toda miséria, toda traição. Tudo isso vai passar. O reino de Deus vai se manifestar aqui. Mas, amados irmãos, quando nós oramos, vem o teu reino, nós não oramos só pela vinda gloriosa do Senhor, nós oramos para que muitas pessoas sejam convertidas no dia de hoje, porque Jesus diz que nesse primeiro momento, o reino de Deus não veio com visível aparência, mas ele veio dentro dos nossos corações. Então, quando nós pregamos o Evangelho e alguém é convertido a Cristo Jesus, essa pessoa se submete ao senhorio do Rei. E sendo convertida ao Senhor agora, ela é uma pessoa que faz parte do reino de Deus. E quando nós pregamos o Evangelho nesse país, nesse planeta, nessa cidade, e pessoas são convertidas ao Senhor, o reino de Deus está se manifestando. Porque pessoas estão se submetendo ao senhorio de Jesus. Mas o reino de Deus não trata somente da segunda vinda do Senhor, ou da conversão de pecadores que nós tanto anelamos ver nessa cidade, em distintos rincões deste país e deste planeta. O reino de Deus significa o senhorio do Senhor Jesus sobre todas as coisas. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo ao Senhor Jesus que eu quero que Ele seja o Senhor desta igreja. O Senhor desta igreja não é o seu pastor, não são os seus presbíteros, nenhum dos seus obreiros. O rei desta igreja se chama Jesus. E o senhorio dele tem que se manifestar aqui, na maneira como nós pregamos, na maneira como nós fazemos missão, na maneira como nós estudamos a Bíblia, na maneira como nós nos relacionamos. Mas quando eu oro, venha o teu reino lá em casa, significa que quem canta de galo lá em casa não sou eu, nem aquela senhora linda que ali está. Quem manda lá em casa é Jesus. E a minha casa, a minha vida, a maneira como eu trato a minha esposa, que ela me trata, tem que ser governada pela palavra de Jesus. A maneira como nós criamos nossos filhos tem que ser dirigida em submissão ao Rei. Mas quando eu oro, venha o teu reino, significa que eu tenho que olhar para o meu próprio coração e ver no que o meu coração ainda é rebelde. O que eu ainda quero fazer segundo a minha própria prudência. Eu quero perguntar a você o que significa na sua vida orar, venha o teu reino. O que significa para você orar, venha o teu reino? Jesus controla os seus pensamentos. Os seus sentimentos são guiados pelo Senhor. As tuas motivações são dirigidas pelo nosso Deus. Você faz o que faz na igreja, em casa, para a glória de Deus ou para que te aplaudam?
Quais são as suas motivações? Por que você faz o que faz? Significa que eu não tenho que fazer o que se me dá na cabeça. Significa que eu não tenho que andar buscando realizar somente os meus gostos. Significa que toda a minha vida tem que estar submetida ao Senhor, ao seu Evangelho e à sua palavra. Venha o teu reino. Significa que eu e você perdemos as rédeas, mas não estamos descontrolados. Porque quem controla a nossa vida é o Espírito Santo, falando por meio da sua palavra. Você deseja que o reino venha sobre a sua vida? O Senhor controla todos os momentos da sua vida. O reino de Deus tem vindo lá na sua casa, lá no seu trabalho, no relacionamento com o Senhor, com os irmãos. Priorize Deus. Se você quer orar, priorize Deus. Pare de querer estabelecer o seu próprio reino. Irmãos, uma das coisas mais tristes que nós vemos é homens na obra de Deus querendo estabelecer seu próprio reino. Um dia desses conversava com um presbítero amigo, e nós conversávamos sobre testemunho de pessoas que levam o nome de servos de Deus, mas quando se lhes tira o poder e o seu reino, eles gritam e esperneiam desesperadamente. Eles estão construindo o seu próprio reino, não estão construindo o reino do Senhor. Que reino você está construindo? O reino de Jesus é o único que vai durar para sempre. Submeta-se a Ele logo, se você quer ver a graça de Deus manifestando-se em sua vida. Irmãos, o contexto de Lucas é tão maravilhoso, que no capítulo anterior, a Bíblia nos conta a história, que quando Jesus está indo a Jerusalém para morrer por nós, ele chega naquele povoado de Betânia. E ele vai visitar os seus grandes amigos, Lázaro, Marta e Maria. E Marta, uma mulher sempre muito ativa, eloquente, tem perguntas teológicas a fazer, mas muito trabalhadora. E ela tem Jesus na sua casa e ela quer oferecer o melhor a ele. Mas ela tem uma irmã chamada Maria, que entendeu que ela não tem nada para oferecer a Jesus, ela precisa receber de Jesus. Então, ela se senta aos pés de Jesus enquanto ele prega na casa dela. E deleitosa vai sendo cheia do Espírito, cheia da palavra, e é transformada pelo Senhor. Mas Marta perdeu a perspectiva e não entendeu que o Senhor é quem faz por ela. Então ela queria fazer muitas coisas. Ela inventou de dar uma faxina na casa naquele momento. Ela inventou de fazer a melhor comida. Ela não entendeu que a prioridade daquele momento era ouvir Jesus pregar. E ela então estava fazendo, e a irmã dela ali sentada, sorrindo, ouvindo o próprio Filho de Deus pregar. E ela foi ficando tão irritada, e se achou tanto no centro do mundo, e as coisas tinham que ser tanto do seu jeito, que ela chegou e repreendeu o próprio Jesus. Ela perdeu o juízo, ela disse: Senhor, não está vendo que eu estou aqui fazendo as coisas tudo sozinha? E minha irmã, essa toa aí, está aí ouvindo o Senhor sem fazer nada. Manda ela vir me ajudar. Ela estava tão centrada em si mesma, que ela foi louca de repreender o Filho de Deus. E Jesus olhou para ela e falou assim: Marta, Marta, andas tão agitada, inquieta, e te preocupas com tanta coisa, e uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Irmãos, nós não precisamos fazer nada para impressionar a Deus. Preste atenção aqui, eu quero pregar para o seu coração e para a sua alma. Que essa palavra entre no íntimo, não só no cérebro. Você não precisa fazer nada para ser aceito na presença de Deus. Tudo o que precisava ser feito para que você fosse aceito, perdoado e reconciliado com o Senhor, Jesus já fez na cruz. Eu gosto muito da frase do grande Charles Spurgeon, que disse que não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais do que Ele já me ama, mas não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Ele já deu o Filho dele na cruz por mim. Ele já fez tudo. Agora, o meu agir é expressão de gratidão.
O essencial já foi feito na cruz. Ah, pastor, então vamos cruzar o braço, não vamos fazer nada na igreja? Não é assim. Mas o Senhor está dizendo que a prioridade é Ele. Que não adianta fazer se você não ora. Que não adianta fazer se você não é cheio do Espírito Santo. Que não adianta fazer se você não faz para a glória de Deus. É claro que nós temos que fazer. Ele mandou fazer e por todo mundo pregar o Evangelho, a toda criatura. Mas antes de fazer, você tem que ser. Antes de se mover, você tem que estar. Antes de sair operando, você tem que ser transformado e cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, e entender que quando você fizer, você não faz para ser aceito, você faz porque já foi aceito. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos ensine a priorizar Deus enquanto oramos. Que glorificar a Deus seja a prioridade da nossa vida. E que nós desejemos que o reino de Deus venha no nosso coração, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, nessa cidade, nesse país, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que você priorize a Deus na sua vida de oração e em todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Ainda dá tempo. Talvez você me pergunte nessa manhã, pastor, mas como orar? Em primeiro lugar, reconheça a Deus. Em segundo lugar, priorize Deus. Mas em terceiro lugar, dependa de Deus. Como orar? Vou contar um segredinho bem baixinho. Dependa de Deus. Deu para ouvir? Deu não? Mais alto. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Agora Jesus nos deixa entrar para o âmbito pessoal da nossa vida. E é impressionante que se você prestar bastante atenção na oração que Jesus ensina, ela é muito simples, ela é muito direta, ela não tem muitos rodeios, ela tem 5 petições. E a que está no meio delas, a terceira, ressalta o nosso estado e a nossa condição. E nos mostra que nós temos que depender de Deus. Ele diz assim, na terceira petição, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Sabe o que Jesus está dizendo? Que você tem que orar pelo básico, pelo essencial, que você depende de Deus no básico e no essencial, no pão. Você está pedindo a Deus que enquanto você trabalhar, Ele abençoe o seu trabalho. Você está consciente que o seu sustento vem dEle, não vem do seu brilhantismo, da sua inteligência, da sua eloquência, dos seus caráteres, dos seus diplomas, vem dEle. O pão nosso, Ele nos faz trabalhar. Mas Ele diz que é o pão de cada dia. Nós temos que depender de Deus todos os dias. O pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Irmãos, pasmemos um pouco com essa petição. O que Jesus está dizendo na realidade é que ainda que você tenha uma casa tremenda, é que ainda que você tenha um saldo bancário exponencial, e ainda que você tenha grandes investimentos na bolsa, diante de Deus você é paupérrimo. Ele está dizendo o pão. Nós precisamos depender de Deus no básico, do pão. Se você conseguiu alguma coisa, foi só porque Ele te deu. E se Ele quiser tirar sua vida, daqui 5 minutos, todo o seu dinheiro fica aí, você perdeu Playboy. Literalmente. Você precisa entender que você depende de Deus. O pão nosso de cada dia vem do Senhor. Então, quando você ora e entende que depende de Deus, tudo você vai fazer para a glória de Deus. Até a maneira de administrar o dinheiro que está na nossa conta é para a glória de Deus, porque o dinheiro é de Deus. Ele só entregou para a nossa administração. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Dependa de Deus. Entenda que se você chegou onde chegou, se você foi bem sucedido, é pura graça de Deus. E entenda bem que se você está passando um momento difícil, não se desespere. O Senhor cuida das suas necessidades pessoais mais íntimas. Ele te dá até o pão. Mas o Senhor continua nos dizendo, dependa de Deus não só no sustento, dependa de Deus por causa do seu perdão. Ele diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos de dia em dia, mas perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Jesus nos ensina a pedir perdão, irmãos. O que nos caracteriza como seres humanos é que nós somos
pecadores. O nosso primeiro representante, o nosso primeiro pai Adão, que nos representava a todos, naquele jardim pecou, e quando nós vivemos numa relação de pacto, certo? A nossa relação com Deus, presta atenção, é uma relação de pacto, é uma relação federativa. Adão era o nosso representante no pacto. Então, todos nós os que estamos debaixo de Adão, porque ele fracassou no pacto, nos tornamos pecadores. É assim quando o presidente do país assina um tratado de livre comércio com a China, por exemplo, já está o nosso maior parceiro comercial, todos nós estamos debaixo da influência desse tratado. E consequências vão haver para todos nós, porque o nosso representante assinou aquele contrato. Isso é pacto, é federação. Então Deus mandou, graças a ele, o segundo representante, que é Jesus. E ele obedeceu perfeitamente, morreu na cruz e pagou o nosso pecado. E por causa da fidelidade do nosso representante, nós fomos salvos. Louvado seja Deus por isso. O seu relacionamento com Deus é de pacto. Cristo foi o seu representante. E aqui então agora ele está dizendo o seguinte, que por causa do pecado de Adão nós somos pecadores e nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Jesus diz, perdoa-nos os nossos pecados. Mas ele diz assim, assim também como nós perdoamos aos nossos devedores. Fala sério comigo. Se o Senhor for te perdoar do jeito que você tem perdoado as pessoas que te ofendem, como é que você vai ficar? Ô reverendo, o que é isso? Mas é assim que Jesus ensina. Nós temos que pedir perdão à medida que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Pastor, mas como é que funciona isso? A ideia do texto é basicamente o seguinte, irmão. Eu e você cometemos ofensas contra Deus de valor infinito. Eu e você ofendemos o Deus Todo-Poderoso. E eu e você pecamos todos os dias por pensamento, por palavras e por obras. Se você fosse contar todos os pecados que você cometeu num dia, você ia se desesperar, porque isso faz parte da sua essência. Você é pecador sem Cristo Jesus. Então, a questão é a seguinte, você pede a Deus perdão por ofensas infinitas. Qualquer ofensa que cometam contra você, nunca vão se comparar, quaisquer ofensas, as ofensas que você cometeu contra Deus. Então, se Deus, que é Pai, te perdoou de ofensas infinitas, por que você não pode perdoar os seus irmãos de ofensas muito menores do que as que você cometeu? Peça a Deus a bênção do perdão, Ele está disposto a perdoar você. Mas dependa de Deus, em último lugar, não só no sustento, não só no perdão, mas também na vitória sobre a tentação. O texto diz, e não nos deixes cair em tentação. Louvado seja Deus. O diabo, amados irmãos, o nosso adversário, diz Pedro, gira ao nosso redor como um leão, rugindo, tentando nos tragar. Satanás, amado irmão, ataca a sua vida de duas maneiras. Aprenda bem como o diabo te ataca. Ou ele te ataca com sedução, ele coloca diante dos seus olhos aquilo que tenta você, ele é muito experiente, ele não lê a sua mente, ele não sabe o que vai no seu coração, mas ele já percebeu as suas tendências e as suas idolatrias. Então ele te deixa numa cena terrível, e ele te coloca na cena para que você caia no pecado. Ele prepara todo o ambiente para você. Se o seu pecado, querido, de fato, você está ali tentando fazer uma dieta, e o seu pecado é amar demais uma torta de maçã, ele passa a torta de maçã cheirosa, e você fica quase pego pelo nariz, me dá essa torta. É assim que ele faz. Se o seu pecado é muitas vezes não saber aceitar a ofensa, então ele vai fazer alguém chegar e pisar no seu pé, para que você diga, miserável, e vá para cima dessa pessoa. Ele tenta você. Mas se você não cai em tentação, a segunda artimanha do diabo contra você é truculência. Então ele vem para cima de você tentando te oprimir. Ele vem tentando dizer, você é um acabado, você é um coitado, Deus não se preocupa com você. E de repente ele sugere coisas no seu ouvido que te levam à depressão, à tristeza, à angústia. E ele tenta te oprimir. Mas preste atenção, a Bíblia diz que o seu Senhor venceu os principados e as potestades na cruz. Quando o Senhor morreu no seu lugar, Ele cravou o escrito de dívida que era contra você. Satanás não tem poder nenhum sobre a sua vida. Então não deixe Satanás te intimidar. Peça a Deus graça para não ceder aos seus caprichos e às suas seduções, porque Cristo te amou. O pecado vai afundar você, o pecado vai destruir a sua vida, o pecado vai acabar com você.
E é por isso que o Senhor nos ensina a orar, para que Ele nos dê vitória sobre a tentação. E não nos deixes cair em tentação. Que bênção maravilhosa, irmãos. A Bíblia fala de sustento. Com respeito ao sustento, Davi disse: fui jovem, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. A Bíblia fala de perdão. Com respeito ao perdão, João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia fala de vitória sobre a tentação. Com respeito à vitória sobre a tentação, Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos dará saída, de sorte que a possais suportar. Deus te deu toda a vitória em Cristo Jesus, irmãos. Irmãos, chegando ao final desse sermão, eu quero dizer para vocês que eu tenho percebido às vezes a tirania do tempo, quando eu vejo que muitos dos heróis da fé, com os quais eu aprendi, começaram a ser chamados para a glória. Eu aprendi muito de exegese e de exposição bíblica lendo John Stott, e o Senhor o chamou para a glória. Eu aprendi teologia lendo um teólogo precioso que fala teologia na linguagem comum, Robert Charles Sproul III, e o ano passado o Senhor o chamou para a glória. Alguns anos atrás, em 2002, eu estava numa correria louca no ministério no Chile. E alguém me deu um livro de Eugene Peterson, chamado O Pastor Segundo o Coração de Deus. Ah, irmãos, como aquele livro me abençoou. Eugene Peterson dizia naquele livro que o pastor tem 3 prioridades. A primeira prioridade do pastor é ensinar a igreja a orar. A segunda prioridade do pastor é pregar e ensinar as escrituras à igreja. A terceira prioridade do pastor é orientar o rebanho espiritualmente. E ele escrevia contra o frenesi que vem entrando na igreja, de pessoas querendo trazer uma teologia equivocada, ou querendo tomar a igreja somente com métodos empresariais. E ele dizia: a prioridade do pastor é ensinar a igreja a orar. A prioridade do pastor é pregar a palavra de Deus. A prioridade do pastor é orientar o rebanho, aconselhá-lo e pastoreá-lo. Irmãos, aquele livro foi um bálsamo para o meu coração. E é bem verdade, sabe por quê? Porque se o pastor ensina a igreja a orar, a igreja não vai depender do pastor, a igreja vai depender de Deus. É por isso, irmão, que o Espírito Santo me fez pregar para você nessa manhã. É por isso que o coral cantou o Pai Nosso e vai cantar depois do sermão de novo. Por causa, amado irmão, desse Deus maravilhoso que cuida de nós e que quer que dependamos dele por meio de uma séria vida de oração. Ao terminar esse sermão, quero lhe perguntar: como está a sua vida de oração? Você tem um relacionamento pessoal com o Senhor todos os dias? Talvez você me diga: pastor, eu preciso me reunir com pessoas para orar. Aqui na igreja tem reunião de oração ao meio-dia. Tem uma reunião de oração que você tem com muitos outros irmãos, sábado às 7 horas da manhã, é maravilhosa. Tem oração quinta-feira às 19 horas. Nossa igreja é uma igreja que tem invocado a presença do Senhor. Você pode vir orar conosco. Se você não consegue orar conosco, você ora em casa com a sua família. Manda um WhatsApp para mim: pastor, eu preciso de ajuda em oração. Então a gente reúne um grupo de pessoas e começamos a fazer um grupo de oração no WhatsApp. Mas nós vamos invocar a presença do Senhor. Vamos orar, vamos buscá-lo e vamos colocar a nossa vida na presença dele. Calme, coral, não desespere não. Vai dar tempo de eu terminar de pregar e vocês subirem. Fiquem tranquilos, sem desespero. A oração é para a gente ficar tranquilo. Pastor, qual é a segurança de que eu vou ser ouvido? João 14, 13, Jesus diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vou-lo concederei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe qual é a garantia de que você vai ser ouvido? Cristo morreu na cruz para pagar os teus pecados. Ele diz lá em Hebreus: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para alcançarmos socorro, graça e misericórdia para a ocasião oportuna. Que Deus faça de você um homem de oração.
Que Deus faça de você uma mulher de oração. Como orar? Reconheça a Deus, seu Pai. Priorize Deus. Dependa de Deus. E entenda que Deus vai te abençoar por causa do que Cristo fez por você. Que a brisa do Espírito Santo de Deus sopre a palavra graciosa sobre o seu coração. E que você se torne um homem, uma mulher de oração. Que Deus nos ensine a orar em nome de Jesus. Amém.